Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso treinamento de hoje. Meu nome é Adriano Christian e hoje nós vamos falar sobre 3 passos essenciais para você construir uma entidade esportiva. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, clique aqui embaixo, cadastre no canal, aperte o sininho para receber as notificações e também compartilhe com quem você acredita que faça sentido, alguém que seja apaixonado pelo esporte, assim como você, que queira empreender no esporte, beleza? Então, nós vamos aprender hoje 3 passos essenciais para você construir uma entidade esportiva. E, primeiramente, eu queria falar com vocês é o seguinte: a estrutura que a gente imagina da entidade esportiva é uma estrutura de associação esportiva. Existem outras estruturas jurídicas que você pode empreender no esporte, sim, como é, por exemplo, o caso do MEI, o microempreendedor individual, e das sociedades limitadas, as sociedades empresariais, vamos dizer assim. Vai depender muito do seu propósito. Hoje nós vamos falar aqui especificamente sobre as organizações da sociedade civil, ou as OSCs, e também chamadas de associações esportivas, aqui no caso, né? Então é o seguinte: o primeiro passo essencial para você constituir uma associação esportiva é o seguinte, é o propósito. O propósito, além de ser uma questão intrínseca do ser humano, que você serve como fator motivador para você fazer qualquer coisa em sua vida, o propósito aqui, ele tem também uma questão técnica, porque é com base no propósito que você vai definir o objeto do seu estatuto jurídico de sua associação. Então, por exemplo, se você tem um propósito de trabalhar em determinada modalidade, em uma perspectiva mais social, em uma perspectiva mais comercial, em uma perspectiva mais de rendimento, ou um esporte educacional, trabalhar com crianças e adolescentes, enfim, a depender do seu propósito, isso vai se irradiar por todo o estatuto de sua entidade esportiva, com efeitos importantíssimos, principalmente quando da captação de recursos, do recebimento de incentivos fiscais. Então, o que eu oriento e coloquei como primeiro passo? Você tem que fazer uma análise e tem que fazer uma descoberta, de certa forma, de qual seria o seu propósito com aquela associação esportiva. O que verdadeiramente você quer trabalhar nessa sua entidade esportiva. A partir daí, você começa a anotar, né? Anotar no papel ou fazer anotações no bloco de notas ou qualquer aplicativo que você queira, mas definindo ali qual seria o propósito verdadeiro para você. Beleza? Este é o primeiro passo. O segundo passo, e juntamente com o primeiro, você pode conjugar os 2 passos de uma vez só, como um salto, né? Você pode definir o propósito da entidade esportiva juntamente com mais pessoas. Ou você pode ser o líder desse movimento e, a partir de você, este propósito, e chamar mais pessoas para aquela causa. Mas é fundamental que você tenha pessoas junto com você, para poder desenvolver aquilo que você definiu como propósito de uma entidade esportiva. E além disso, tem uma questão técnica também, moçada, porque uma associação, segundo o Código Civil, a associação é uma junção de 2 ou mais pessoas. Então você poderia ter, em tese, 2 pessoas para se constituir uma associação esportiva. Mas o ideal é que você tenha 3 pessoas para se constituir uma associação. Então, com base no primeiro passo, você já definiu o propósito, seja você como empreendedor e vai atrás, vai tentar angariar mais pessoas para aquela sua causa, ou seja um grupo de pessoas que chegou a esse consenso, a esse propósito, de forma unida, de forma junta, vocês têm que definir agora qual seria os próximos passos para se constituir essa associação. E o próximo passo é o seguinte: depois que você definiu o seu propósito, já tem as pessoas que vão fazer parte dessa associação, você já começa a minutar ali o que seria o rascunho desse seu estatuto inicial da entidade esportiva. O estatuto, ele é a peça fundamental
da entidade esportiva, porque é ele que vai possibilitar você exercer ou não determinadas atividades. Então, não adianta nada você, por exemplo, a certa altura você queira, por exemplo, trabalhar com esporte escolar. Porém, quando você elaborou o seu estatuto, não havia essa previsão. Ou então você queira trabalhar com inclusão social. E quando você elaborou o estatuto, não previa essa possibilidade. Então, é fundamental que você invista um tempo nesse planejamento junto com essas pessoas e defina todo o objeto daquele seu estatuto, dessa pessoa jurídica, dessa entidade esportiva que vai nascer, ok? Terceiro passo, conformidade jurídica. É exatamente isso que eu estou falando. A conformidade jurídica é a conformidade do seu propósito, daquilo que você se propôs a fazer, sendo isso permitido juridicamente no mundo a você realizar aquilo. Então, por exemplo, se você tem a pretensão de trabalhar, como eu disse, com crianças e adolescentes, trabalhar com assistência social, você pode trabalhar eventualmente com esporte, cultura, meio ambiente, lazer, algumas outras ações relacionadas a esses tópicos. Se você não tiver em conformidade com essas ações, você pode ter problema ao realizar essas ações, mas principalmente você vai ficar impedido de receber os benefícios que essa conformidade jurídica lhe permite, como, por exemplo, incentivos fiscais. Você pode receber, por exemplo, patrocínios de empresas, sendo que essas empresas podem ter a dedução do que ela patrocinar para você, ela pode ter a dedução desse valor no imposto de renda dela, desde que você esteja em conformidade jurídica. Muita atenção com essa conformidade, principalmente com base na Lei 13.019, de 2014, com as alterações de 2015. Eu tenho falado bastante isso aqui nos meus conteúdos. Preste muita atenção nessa lei, porque ela possibilita incentivos fiscais pela simples possibilidade, pelo simples fato de você estar em conformidade jurídica com essa lei, com esse estatuto, que é o marco regulatório do terceiro setor. Então, nós vimos aí 3 passos essenciais. Primeiro, propósito. O que você quer realizar de forma verdadeira? Coloque isso e mapeie isso, item por item. Segundo passo, pessoas. O mínimo de 3 pessoas. A partir daí você já começa a pegar os seus propósitos e já discutir, começar a destrinchar aquilo ali em ações, junto com essas pessoas, fazer um planejamento com relação àquele propósito, com base no que nós definimos, como nós vamos realizar isso daí, e definir em ações. A partir daí, você parte para a elaboração do estatuto, e um estatuto que tenha uma conformidade jurídica. Esses são os 3 passos essenciais para vocês constituir uma entidade esportiva. Tem vários outros desdobramentos em razão disso aí, mas eu queria que você tivesse isso em mente, essa mentalidade, que você só é ideal você constituir uma entidade esportiva desde que você tenha um propósito verdadeiro, genuíno, e tenha pessoas junto com você. E com base naquilo, você coloque aquilo que você identificou, aquilo que você realizou dentro de uma conformidade jurídica. Isso vai te possibilitar fazer uma gestão mais tranquila e ter acesso a várias fontes de recursos. Eu falo isso porque, e eu fiz questão de fazer esse conteúdo aqui, porque é o seguinte: muitas pessoas, muitos atletas me procuram com a vontade de abrir um CNPJ. Fala assim, como que eu faço para abrir um CNPJ? Eu pergunto o seguinte, mas espera aí, qual é a finalidade de você abrir um CNPJ? A finalidade, o propósito vem primeiro. E muitos, aliás, em regra, 99% desses atletas ou de gestores esportivos não sabem por qual razão. Ou a razão é simplesmente captar determinado recurso. Ah, não, eu preciso de uma pessoa jurídica, eu preciso de um CNPJ para fazer um determinado convênio, para receber um determinado recurso. Ora, preste atenção. Além disso, aí vai um passo bônus. Uma entidade esportiva tem custos. Então, a partir daí, avançando nesse passo bônus, é importante você ter em mente o quê? Que você vai ter uma estrutura de custos
E com base nisso, você tem que ter uma fonte de receitas, você tem que saber um plano de monetização, quer dizer, o que aquela atividade, em que aquela atividade vai gerar recursos para mim, quais são os meus custos, recursos e principalmente, mais uma vez, quais as pessoas com as quais eu posso contar. Então, não é simplesmente vou abrir um CNPJ e está tudo certo, né? Começar a elaborar projetos e tudo. Então, essa é a estrutura que eu acredito que seja ideal e os 3 passos essenciais para se construir uma entidade esportiva. Evidentemente, como eu já ressaltei, é importante e esses passos se desdobram em questões técnicas, jurídicas, contábeis, administrativas, enfim, em outras coisas, mas se você tiver isso em mente, eu tenho certeza que você vai ter clareza no processo de decisão e, principalmente, estando em conformidade, você já pode abrir a sua entidade esportiva já com várias possibilidades de captar recursos, principalmente. Beleza? Muito obrigado. E se você ainda não está inscrito no canal, aconselho fortemente, inscreva-se no canal, aperte o sininho para ser notificado dos demais conteúdos e principalmente compartilhe com quem você acredita que faça sentido os conteúdos que nós estamos disponibilizando para vocês aqui com todo carinho. Beleza? Um abraço!